A arte do medo, como ele transforma seu poder de contar histórias. Entenda como o medo pode ser a chave para criar narrativas impactantes e inesquecíveis. No universo da narrativa, poucos sentimentos têm o poder de conectar o público de forma tão profunda quanto o medo. Frequentemente considerado um obstáculo para a criatividade, o medo, na verdade, pode ser um aliado inesperado para quem busca contar histórias que ressoem com a audiência. Quando entendido e aplicado de maneira estratégica, o medo não só engaja, mas também intensifica a jornada emocional dos personagens, dando uma dimensão única à trama. Neste roteiro, vamos explorar os segredos psicológicos que explicam como o medo pode ser utilizado de forma eficaz na construção de histórias. De escritores a cineastas, todo contador de histórias pode se beneficiar ao entender como essa emoção primal pode criar tensões, aumentar a empatia e tornar uma narrativa mais envolvente. O medo tem um poder intrínseco. Ele ativa os instintos de sobrevivência. Quando um personagem sente medo, os espectadores ou leitores sentem esse medo de forma visceral, pois é uma emoção universal. Esse efeito pode ser aproveitado por escritores e cineastas para criar uma conexão imediata com o público. Mas o medo não deve ser apenas um gatilho para a atenção. Ele pode revelar aspectos mais profundos do personagem. Medos primais, como o medo da morte ou da perda, fazem com que os personagens se tornem mais reais e tridimensionais. Um bom contador de histórias sabe que é no confronto com o medo que os personagens revelam suas maiores forças, e é isso que os torna interessantes e memoráveis. Todo grande conto começa com um conflito, e o medo muitas vezes é a semente desse conflito. Quando um personagem enfrenta seu maior temor, surge o primeiro grande desafio da narrativa. Este momento de vulnerabilidade pode parecer uma fraqueza, mas é, na verdade, o ponto de virada para o crescimento. O medo força o personagem a agir, a tomar decisões que sem ele talvez não tomaria. Imagine um herói que, em meio a uma situação de pânico, decide enfrentar seus monstros interiores. É essa decisão que molda sua jornada. O medo, ao invés de paralisá-lo, o impulsiona para a ação. É no calor desse primeiro conflito que a história começa a ganhar forma e direção. À medida que a narrativa avança, o medo do personagem se intensifica. No ponto de virada, o medo se torna uma força externa, amplificada por circunstâncias externas ou escolhas difíceis. O que parecia ser um obstáculo agora é um catalisador para o desenvolvimento do enredo. Aqui, o personagem é desafiado a confrontar algo ainda maior do que seu próprio medo. Ele deve decidir entre ceder ao pavor ou continuar em frente, superando-o. Esse é o momento em que o público realmente começa a perceber a transformação do personagem. O medo, que antes era algo a ser evitado, agora é encarado como uma oportunidade de crescimento, uma prova da resiliência do protagonista. O clímax da história é o ápice do confronto entre o personagem e seu medo. Aqui, o medo é tangível, quase palpável, e a tensão atinge seu ponto máximo. O protagonista finalmente enfrenta a fonte de seu pavor, seja uma figura sombria, um momento crucial de sua vida ou a perda iminente. Esse confronto é mais do que físico, é uma batalha interna. Cada ação, cada escolha do personagem é uma demonstração de sua coragem. O clímax revela então que o medo não era um inimigo a ser derrotado, mas um aliado que o empurrou a ultrapassar seus próprios limites. Ao enfrentar a escuridão, o personagem encontra sua luz interior. Após o clímax, vem a resolução, onde o medo, agora dominado, revela sua verdadeira utilidade. O personagem, embora marcado, está mais forte e mais consciente de sua própria força. O medo deixou de ser um obstáculo e se tornou uma ferramenta vital para o crescimento pessoal. A resolução oferece um alívio para o público, mas também um insight profundo sobre a jornada do protagonista. A experiência do medo não foi em vão.
Ela proporcionou as lições necessárias para que o personagem possa seguir em frente. O mundo ao redor pode ainda estar cheio de desafios, mas agora o personagem tem a confiança necessária para enfrentá-los. No desfecho, as lições aprendidas com o medo se consolidam. O personagem retorna ao seu ambiente habitual, mas transformado. Sua jornada foi marcada pela confrontação interna e pela coragem de não se render ao pavor. Esse retorno não significa apenas uma volta ao estado anterior, mas uma versão aprimorada de si mesmo. O medo, antes um monstro que ameaçava seu bem-estar, agora é uma parte integral de sua identidade. A história termina com a sensação de que, independentemente do que aconteça, o personagem pode agora enfrentar qualquer desafio com mais sabedoria e força. A história termina com uma reflexão poderosa sobre como o medo pode ser uma força construtiva na narrativa. Em vez de ser visto como um obstáculo, o medo foi o motor que impulsionou o personagem a explorar suas profundezas e a crescer. A verdadeira essência do conto é que, ao abraçar o medo, o protagonista se tornou mais autêntico, mais humano e mais capaz de lidar com os desafios da vida. A psicologia por trás do medo revela que, ao confrontá-lo de forma inteligente e estratégica, qualquer contador de histórias pode criar narrativas que tocam o coração do público, mostrando que o medo, quando compreendido, tem o poder de criar as histórias mais impactantes e transformadoras. Inscreva-se, compartilhe e entenda como o medo pode ser a chave para criar narrativas impactantes e inesquecíveis, e é um dos maiores e mais eficazes instrumentos de narrativa e desenvolvimento emocional.